Um abraço para você que se liga aqui na Itatiaia. Está no ar mais um pacotão de notícias do Cruzeiro com essa dupla dinâmica. Eu, Guilherme Pio, e ele, Emerson Pansieri, hoje em nome de TIM Pansi. Tudo certo, Pio? Um abraço para você. TIM Ultra Fibra, internet para você voar, né? É a melhor qualidade da internet. Com certeza você vai contar com a TIM em mais um pacotão de notícias do Cruzeiro, com muitas notícias, né, Pio? Nossa, muita informação. Aqui. É isso aí. Nossa parceiraça aqui no pacotão de notícias, a TIM. Vamos já logo falar o que a gente vai comentar aqui hoje, mas tem jogo importante que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai viajar para Salvador em breve, mas o mercado da bola, o Cruzeiro não tá bobo não, Pansi. Não tá bobo, e aí nós vamos trazer a informação que falamos ao longo da nossa programação no Radinho. Então quem está acompanhando o Radinho ouviu, quem está acompanhando a mesa redonda também prestou atenção. Nós falamos do TT, que é um jogador de 25 anos, que o Cruzeiro buscou informações dele. Não quer dizer que está contratando, eu reiterei isso várias vezes, vou reiterar aqui também. Não está fazendo proposta, não está contratando. Buscou detalhes, sondou, normal no futebol. Para virar uma proposta, para virar um interesse mais robusto, isso começa numa sondagem. Só que no caso do TT, é um jogador que está bem no Panathinaikos da Grécia. É o camisa 10. É o camisa 10, 25 anos, é um ponta pela direita, tem gols marcados, está performando bem. E aí ele deu uma entrevista, né, Pio? Dizendo que ele não vai sair de lá. Vamos contextualizar tudo aqui. A gente trouxe essa informação, então o Pansi deu aqui a parte inicial, o spoiler. É um jogador de 25 anos, é um jogador que foi revelado pelo Grêmio, ele saiu muito cedo do Brasil, ele tinha 19 anos, ele não tinha feito, Pansi, nenhum jogo pelo time principal do Grêmio. Ele foi vendido ainda como atleta de base, por mais de 40 milhões de reais. Ele foi pro Shakhtar Donetsk, não, vai de novo que vai dar certo. Shakhtar Donetsk da Ucrânia, por mais de 40 milhões. E aí jogou no Shakhtar, depois ele foi emprestado para o Leicester da Inglaterra, também passou pelo Galatasaray da Turquia. Sim. E aí chegou ao Panathinaikos, chegou como jogador tido como não vende. A diretoria não vai vender, não quer emprestar, o valor dele está alto, o passe dele está bem valorizado, é o camisa 10 como a gente disse. Então o Cruzeiro fez a sondagem, mas é difícil. Mas está aí no radar, é o que chama atenção, né, Pança? A gente comentou isso aqui. São jogadores jovens que o Cruzeiro está em busca. O TT, ele até deu uma entrevista para o Felipe Gamba, Felipe Gamba, né? É um companheiro nosso, jornalista lá no Rio Grande do Sul, gente finíssima, o Gamba. Ó, tenho 4 anos de contrato ainda, o clube não libera empréstimo, impossível. Tive outras propostas agora, eles falaram que sou um jogador inegociável neste momento. O que acontece é que o Grêmio tentou, né, a contratação do TT, repatriar o atleta, que ele mesmo negociou, como o Pio explicou, e não vingou, né? O que acontece? É uma característica que o Cruzeiro está no mercado. O Cruzeiro não vai fazer várias contratações, o Cruzeiro vai contratar de forma pontual, e o Cruzeiro quer jogador que atua do lado de campo. Tá na cara, Pio, essa é uma verdade. O Cruzeiro quer um zagueiro também jovem, o Cruzeiro quer esse ponta jovem, o Cruzeiro quer jogadores mais jovens. O TT não vai vir, mas pode chegar vamos colocar assim, uma opção parecida, né? Se sondou o TT é ponta direita, então o Cruzeiro está no mercado, vai procurar esse ponta direita. O zagueiro também o Cruzeiro está de olho, né? Claro, vai procurar essa contratação e óbvio, aquilo que for bom para o Cruzeiro, que o Cruzeiro enxergar de possibilidade, ele vai ver. Preciso? Está dentro do meu orçamento? Posso comprar? Realmente eu preciso? Tenho que fazer esse investimento? A janela especial do Super Mundial, do Mundial de Clubes da FIFA, fechou. Do dia 2 até dia 10. Fechado. Era curtinha. Curtinha, rapidinho, tiro curto. Agora é a janela que vai abrir no meio do ano mesmo. Mais para o meio de final de junho, começo de julho, ela vai abrir. E aí sim, o Cruzeiro está de olho, pode fazer uma movimentação interessante. Vamos ver. Porque não foi à toa que o Cruzeiro também trouxe o Joaquim Pinto, que é o novo gerente de scout do Cruzeiro, né, Pancho? Conforme a gente também elencou esse assunto para o nosso pacotão de notícias, 43 anos, muita vivência no futebol europeu, 10 anos de Benfica, passou pelo Spartak Moscou, conhece bem o Leonardo Jardim,
O Leonardo Jardim que disse numa entrevista coletiva, pior, mais ou menos um mês e pouquinho, que o Cruzeiro faria esse tipo de investimento também em pessoas para o departamento de análise de desempenho, que era um departamento que o Cruzeiro queria investir. Então, o que o Mister falou virou verdade, né? O Cruzeiro foi atrás desse profissional que já está trabalhando e tem essa responsabilidade. Muita gente pergunta o que é esse head de mercado? O que é esse profissional? Esse profissional, ele fala assim, por exemplo, o Pio é destro, é rápido, vale tanto, ele já jogou em tal e tal lugar. É uma característica importante do que já disse o Leonardo Jardim, que é, esse é o profissional. É um profissional que ele desbrava fronteiras em relação a informações, a números, tudo isso é fundamental hoje no mercado, né, Pio? Pance, tem uma questão super importante que a gente enxerga. Eu vou trazer esses dois pontos para a gente falar rapidinho aqui para você que está acompanhando de casa. Antigamente, a figura do diretor de futebol, ela era muito imponente, era o diretor que buscava os atletas no mercado, né? Era o diretor que olhava para o mercado, talvez nem tanto com esses softwares que a gente tem hoje de acompanhamento. Hoje o cara abre o computador e tem característica e informação de atletas do país inteiro, do planeta inteiro. Né? Então, assim, a figura daquele diretor, que era o cara que mandava e desmandava, comandava e não comandava, não tem mais uma necessidade absurda no futebol. Né? Era o Alexandre Matos, que estava no Cruzeiro, fazendo um trabalho de CEO, até maior do que diretor de futebol. O diretor de futebol cuidava do departamento de futebol. O Alexandre, em um determinado momento, estava cuidando do clube como um todo. Né? Então ele era acima do diretor. Então hoje em dia, no futebol moderno, vamos chamar assim, a figura do diretor ela não tem tanta força como ela já teve no passado. Agora, o departamento de análise de mercado, esse sim, esse ganha uma importância muito grande, porque a partir da análise científica, e é ciência, porque são dados, são estatísticas, são números, que você fala assim, esse atleta faz parte daquilo que eu preciso. Esse atleta não tem a característica que o meu time precisa agora. Então, chega esse profissional para ser o cabeça, né, o head dessa análise de mercado, desse departamento importante, para o Cruzeiro ficar aí também com esse reforço que vai ajudar e vai ajudar muito, que é a chegada do Joaquim Pinto. É um profissional que chega também com o respaldo do Leonardo Jardim, e isso mostra que o Jardim realmente está muito forte no Cruzeiro. Você concorda comigo? Concordo, acho que você deu uma explanação legal. É importante quem está do outro lado entender que o futebol não é mais empírico. Não fica na mão de uma pessoa. E não é só, eu acho que o fulano é bom. Não, peraí. Vamos ver o que ele fez nos últimos jogos. Qual que é o lastro aí de repertório que ele tem. E esses programas, eles mostram isso. E tem que ter a figura de um chefe, alguém que está acostumado a fazer esse tipo de análise e esse trabalho. Ele trabalha com uma equipe, óbvio, para fazer esse monitoramento, inclusive de quem está no clube. Ele faz esse trabalho, inclusive, de quem está lá. Não é mais aquilo, o cara foi campeão comigo no clube X há 6 anos, eu vou trazer ele para cá. Não é mais assim. Mas se o cara tiver condição, ele pode até vir. Sim. Mas se ele não tiver, não vai trazer porque é amigolândia, ou porque o cara é isso ou aquilo, ou o cara tá no final da... Não é só isso. Esse departamento é importantíssimo, como a gente disse aqui, trabalha com números, trabalha com estatísticas, com dados, e isso é o futebol moderno, o Cruzeiro não está ficando para trás. Porque aí o resto que ele faz também, ele pega e liga. Aí ele liga, por exemplo, para quem ele conhece em determinado time. E aí? Como é que você tá aí? Não, peraí. Não... Topa vir? Topa. Então esse é o caminho. O Pio explicou bem, de forma didática, para você que está aí do outro lado, nos acompanhando. Pio, vamos falar também sobre a rescisão do Dineno. Muita gente questionando. O Dineno tinha um contrato se encerrando no fim da temporada. Ele deixou uma mensagem também muito legal para o Cruzeiro. E só falamos coisas positivas do Dineno, inclusive na nossa mesa redonda, que é um cara que se entregou muito, foi muito leal ao Cruzeiro. Muita gente questionou, mas ele se recuperou e o Cruzeiro liberou. Não é isso, o Cruzeiro tem que, se ele machucou no clube, ele tem que realmente cuidar do atleta, cuidar do ativo dele. Só que eles sentaram e viram que era o melhor para o momento dessa rescisão. Vai para o São Paulo, que seja feliz, sucesso para ele. Fez seus gols importantes, lembramos até do gol, 2 gols contra o Vitória jogando em Salvador, num jogo difícil pra caramba ano passado, era o Seabra do treinador. No total foram 8 gols em 22 jogos, teve aquela lesão contra o Internacional, e aí esse ano
pouca minutagem. Rescisão amigável, pessoal. Isso é importante Isso, demais bem lembrado, no futebol, né? Rescisão amigável. Não foi com problema, nada. Não. E é bom pro jogador também, porque aqui ia ser difícil ele jogar. E ele mesmo falou numa entrevista, a gente comentou dessa entrevista recentemente, depois do jogo contra o Palmeiras, a gente bateu aquele papo com o Dineno, nem foi contra o Palmeiras, Pans. Foi o jogo da Sul-Americana, foi o jogo contra o União de Santa Fé. Eu até corrijo aqui, eu tinha falado Palmeiras, não, mas foi com o União de Santa Fé. E ele falando, ele perdeu oportunidades, ele estava sem ritmo. Então ele mesmo disse, eu estou sem ritmo, mas para pegar ritmo eu preciso jogar. Como que no Cruzeiro ele joga? Com o Caio Jorge jogando pra caramba, o Wanderson jogando bem, o Gabigol é atacante, mas está entrando como um meio atacante. O Bolassi. O Bolassi entra, o Marquinhos entra, o Dineno é centroavante, tá certo que a gente falou outros jogadores que atuam em posições diferentes no ataque, não tão centralizados. Mas tá vendo? Faltava espaço para ele. O Cruzeiro entendeu isso, o Dineno entendeu isso, chegaram a esse acordo amigável, o Dineno vai ser feliz lá no São Paulo. Falamos, né? Tudo, né? Tudo. Né? De jogo também, o Cruzeiro vai enfrentar o Vitória. Vitória e vale a liderança. O Christian tá fora, suspenso, volta o Vidalba. A dúvida é quem vai ficar com a vaga do Christian. E se volta o Fagner lá na lateral direita, ou se o William continua, o Fagner foi poupado aí de jogos recentes. E o treino desta quarta, que é à tarde, vai ser importante também, né? Pro Japa, para ver se vai viajar, pro próprio Caio Jorge. O Cruzeiro adota um tom de mistério aí, algumas informações, mas vamos ver o que dá pra gente destacar ao longo dos próximos programas. Um abraço, Pan. Ó, o Toninho Abrantes, Pancieri, de Vitória até a divisa com a Bahia, são 6 horas. Pio, a muqueca capixaba é feita na panela de barro e não de pedra. Isso aí, ó, panela de pedra. Lembrou que legal, muito bem, ele isso é bacana pra caramba. Tá nos acompanhando. Eu lembrei do recado dele, eu tinha lido nessa Ele está acompanhando de semana. Vila Velha. O Brasa, ótima dupla com boas informações, exceto, claro, em relação à muqueca. Muqueca verdadeira, só a baiana. Assistindo vocês em Mucuri. Discordo, mas a discordância faz parte da democracia. Um grande abraço pra você. O nome dele? O Brasa. Brasa. Oh. Brasa faz a churrasco e não muqueca. Oh. Tá vendo? Você deve entender mais de churrasco. Então, por isso que a minha opinião ela é mais certeira. Brincadeira. O Wanderson Gomes mandou um abraço. O José Célio mandou também. Falando do Lautaro. Carlos Pereira. Bairro Goiânia. Em BH. Robson Bravin. Fica calma, amigo. O Joel Isaías Moreira, o Inter quer o Lautaro, o Cruzeiro quer zagueiro, por que não fazem uma troca? Porque não deu jogo. É a questão do Vitor Gabriel, né? Que tá bem caro realmente. Já renovou, na verdade o Inter exerceu o direito de compra. O João Alberto Pancipil, a dupla dinâmica do Esporte Mineiro. Tamo Com junto. essa, falamos em nome de TIM Ultra Fibra, 600 MB de pura qualidade e tecnologia para você. Com streaming. É isso aí. Um abraço pra você. Fiquem com Deus, gente. Depois, tamo junto. É o Cruzeirão mais lindo do mundo. Valeu!